Fala galera, aqui é o Anselmo com mais um podcast aqui da Solops. Esse é o 6º episódio. Estamos aqui com Kleber e Juliana. Nós vamos falar hoje sobre liderança, toda a questão de como liderar, quais as questões que na sociedade hoje está pegando bastante, né? Nas empresas, quais as grandes dificuldades. E hoje nós queremos apresentar aqui o Kleber e Juliana. Gostaria que eles se apresentassem, né? E nossa Juliana do RH está aqui conosco também para prestigiar, para fazer algumas perguntas. E aí você vai ter um conteúdo muito bom aí, eu tenho certeza que você vai se agradar com esse podcast da Solops. Tá bom? Juliana, se apresenta, por favor. Como você já falou, meu nome é Juliana, eu sou formada em administração de empresas, atuei 2 anos no Sebrae, no projeto do Sebrae, chamado Agentes Locais de Inovação, onde eu fazia um trabalho com empresas, né? E hoje eu estou trabalhando em parceria com o Kleber, né? Nós estamos fazendo consultoria, nós nos conhecemos inclusive nesse projeto do Sebrae e decidimos trabalhar junto na consultoria. Legal. Kleber? Prazer, tudo bem, Juliana? Tudo bem, Anselmo? Eu sou consultor faz 13 anos também. Trabalhei muito tempo na área de varejo também. Sou empresário do ramo de alimentação atualmente. E a gente trabalha, eu e a Juliana, com estratégia empresarial, cultura organizacional, desenvolvimento de lideranças, né? Que é uma pauta que a gente vê que é muito importante em todas as empresas. Então, é um assunto que é muito interessante para a gente. Eu também sou formado em administração, pós-graduado em gestão de pessoas, né? E é isso. Se formou onde, Kleber? Eu me formei no interior em administração, né, na Instituição Toledo de Ensino, depois fiz gestão de pessoas na Fundação Getúlio Vargas e depois fiz um curso de extensão nos Estados Unidos, na Robert Fritz Consulting, sobre pensamento estrutural, né, que ajuda a gente a enxergar as empresas de uma maneira holística, de uma maneira global. Legal, muito bom. Juliana? Bom, acho que o pessoal aí já me conhece, né? Juliana do RH. Eu vou falar minha formação também, que o pessoal perguntou da outra vez, formada em RH, pós-graduada em gestão de pessoas. Estou aqui na empresa há 4 anos, quase chegando aí a 5, porque brincamos que na anterior foi 10. O pessoal, que é isso? Tão novinha, 10 anos de empresa? Não. Novinha! Não, novinha. Então são 5 anos aqui na Solops. Ok. Então a gente vai fazer a primeira pergunta aqui para o Kleber, para a Juliana, para que a gente possa entrar nesse bate-papo, né? Um bate-papo tranquilo. Todos os podcasts da Solops, ela tem esse viés de trazer uma tranquilidade, né? Então, não tem aqui a questão de quem sabe mais ou quem sabe menos. A gente está aqui para trocar ideias e conversar sobre esse tema que é muito importante, né? Como lidar com os desafios de liderar. Como lidar, hein, Kleber, com esses desafios aí dentro de uma empresa, dentro de uma organização? Como você consegue lidar com essas questões? São grandes e vários desafios, né? A gente percebe que culturalmente as pessoas elas focam muito no curto prazo, né? No imediatismo. Então a gente, na maioria das empresas, quando a gente entra para fazer um trabalho, a gente encontra aquele comportamento, aquela rotina de apagar incêndio, do bombeiro, né? E a gente tenta trabalhar a estruturação de uma agenda, de uma pauta de trabalho que prepare o líder para gerenciar a equipe dele hoje com eficiência, mas também amanhã com os desafios que vão surgir, né? Então é isso, passar a ter um olho no imediato, né? Não pode deixar aquilo que a empresa tem que produzir com excelência, atender seu cliente, mas ela também vai ter desafios amanhã e o líder precisa estar com o olho nisso, porque muitas coisas demoram um tempo para serem construídas, né? Uma equipe, por exemplo, de excelência não se constrói da noite para o dia, são meses, às vezes anos. Então, o líder ele tem que começar logo, antes da demanda, para que quando a demanda vier, a equipe já esteja pronta. E é um pouco difícil, né, das pequenas empresas enxergar tudo isso, né? Porque eu falo assim, como a Solops também ela vem crescendo, tendo um crescimento constante. E nós mesmos sabemos que precisamos crescer em termos de qualidade, em termos de
colaboradores eficazes no seu trabalho, né? Então, foi por esse motivo que a gente até contratou para que a gente pudesse apagar esse fogo, né? Nós estamos no meio do incêndio, onde nós estamos crescendo e a gente precisa qualificar também os nossos colaboradores. E esse trabalho que você vem fazendo aqui, eu vejo que é um trabalho de comunicação, né? O que está pegando bastante aí nessa questão de comunicação. Como eles se comunicam dentro da empresa, né? Não sei se é só aqui dentro da Solopes ou é fora também. Essa falta de comunicação atrapalha muito na questão da liderança, essa falta de comunicação? Demais. A qualidade da comunicação dos elos dentro de uma empresa, ele determina o resultado final, né? Então, a gente percebe muitas vezes que a comunicação ela não é clara, ela não gera o engajamento, não gera o crescimento das pessoas. Isso vai fazendo com que essas relações, elas até produzam resultado, mas é um resultado que a gente chama que não é um resultado ótimo, ou seja, que explora o potencial de todas as pessoas e todas as relações. Então, há uma relação direta entre a qualidade da comunicação, seja quando o líder tem que passar uma instrução, seja quando ele tem que corrigir alguma coisa que está errada, um comportamento, qualquer coisa, dependendo da forma como ele fizer, ele vai passar uma mensagem para aquela pessoa e para a equipe, e isso vai começar a formar a cultura, né? A forma como a equipe, a pessoa trabalha no dia a dia. E isso vai, por consequência, determinar os resultados daquela equipe e de toda a empresa, né? Ok. E é importante também, né, só para complementar, o líder também precisa sempre ouvir o seu liderado, né? Sempre ter um feedback, né, do seu liderado, sempre ouvir e estar em perfeita comunicação, né, com os seus liderados. Né? Então, não é só aquele sistema de mandar, né? Hoje a liderança ela tem uma outra visão, né? Você não lidera só mandando e forçando as pessoas a fazerem as coisas. Você tem que ser aquele líder que está junto, né, com o seu liderado, que você tem empatia, que você também escuta ele, que você também quer ouvir a opinião dele, né? Isso também é algo que a gente colocou dentro do treinamento, né? Toda a equipe dá feedbacks, toda a equipe participar, toda a equipe dá ideias, né? Porque isso é muito importante também, porque não desmotiva a equipe, né? Pessoas de alto desempenho, elas não procuram só salário, né? Elas procuram salário, mas também a remuneração, mas também um bom ambiente, um ambiente onde elas possam crescer, onde elas possam se sentir parte daquilo que elas estão construindo e se engajar. Então, é preponderante que o líder ele saiba não só se comunicar no sentido de dar o feedback para a pessoa quando ela está acertando ou está errando, mas ele também saiba ouvir, para que ele também consiga se desenvolver, né? Não tem forma melhor dele crescer do que ele ouvir a equipe que está ali no dia a dia com ele. E a gente percebe uma falha muito grande nesse sentido, na hora do líder comunicar aquilo que está bom ou não está bom, geralmente não se faz, ou se faz só a correção, só a crítica, né? E muitas vezes de maneira errada, que acaba desmotivando, que não acaba gerando no colaborador, no liderado, uma perspectiva de crescimento. E, por outro lado, muitos líderes que também não ouvem, não escutam, né? São muito refratários a escutar de feedback. Então, eles continuam exercendo a liderança sem melhorarem, sem saberem onde eles podem, né, ir crescendo. A gente tem uma visão do líder, não do líder que a equipe está lá para servir o líder, mas a equipe, na maioria das vezes, ela está em contato direto ou indireto com o cliente. Então, ou é a equipe que atende o cliente, ou é a equipe que trabalha no produto final, que vai se refletir na satisfação do cliente. E o papel do líder é dar as melhores condições possíveis para a equipe conseguir fazer o melhor produto ou entregar o melhor serviço, né? Então esse é o papel do líder, é uma mudança de paradigma de a equipe não está aqui para me servir, eu é que estou aqui para facilitar o trabalho da equipe. Agora, pensando nisso, Kleber, tudo que você colocou, que tem que ter um líder que escute a equipe, que faça essa comunicação, quais são as habilidades ou as características que esse líder deve ter? Porque não é só simplesmente ouvir, ele precisa saber escutar, ouvir essas informações e saber o que fazer com elas, né? Porque senão de repente você só ouve, guarda lá na sua caixinha e ficamos por isso mesmo. Quais são essas habilidades ou essas características que ele deve ter para que ele tenha essa atitude e ele saiba lidar com essa parte de ouvir o colaborador, saber dar um feedback correto? Existe assim um modelinho, podemos dizer assim?
existem algumas competências, né, alguns comportamentos, algumas competências técnicas também que a gente trata como basilares do exercício da liderança. Eu gosto muito da disciplina, da consistência, porque eu sempre falo que construções que nos levam a outro patamar, elas não vêm da noite para o dia, elas demandam muita energia e muito tempo, muitas vezes. Então, as pessoas, é muito comum a gente ver projetos que começam e depois eles têm uma queda, porque as pessoas colocam muita energia no começo e depois vão abandonando, né? Muita gente não tem a disciplina, às vezes até para questão pessoal, né? A gente fala-se tanto, por exemplo, hoje em dia da questão da saúde, né? Física e mental. Mas isso também são coisas que a gente precisa ter um cuidado constante. Então a gente vê as pessoas, por exemplo, começam a cuidar da sua saúde física e uma semana, um mês depois já abandonam. E acaba não sendo diferente. Então isso é uma competência que eu acho que é essencial, assim, a constância. Que a gente está falando de ouvir, mas ouvir sempre, não é ouvir hoje e não fazer mais. A outra coisa é ouvir com empatia também, né? Não adianta ouvir e não conseguir entender o que a outra pessoa está querendo dizer. E muitas vezes as pessoas não têm habilidade ou não se sentem à vontade de falar. Então o líder ele tem que também ter a habilidade de pescar aquilo, de captar aquilo de cada pessoa tem a sua forma de se comunicar, então ele tem que conhecer bem a característica de cada pessoa da sua equipe para conseguir entender o que motiva cada um, o momento, né, o presente, o momento atual de cada um e o que ele pode lançar a mão em termos de ferramenta para conseguir extrair a motivação, o engajamento e, consequentemente, o desempenho das pessoas. E a gente fala muito de algumas técnicas que são fundamentais, né? Mas eu acho que a habilidade de construir uma cultura de excelência, uma cultura através da qual as pessoas se engajam, eu acho que é fundamental também para o líder, né? A gente vê que muitos líderes, muitas vezes, eles acabam, em alguns momentos que é necessário ter um estilo de liderança, eles acabam não tendo esse estilo de liderança, muitas vezes para manter sempre um ambiente perfeito, um relacionamento perfeito, porque muitas vezes algumas pessoas acabam não gostando de receber o feedback, não tem uma abertura, né? Só que isso produz um recado para essa pessoa e para as outras, de que se ela não tiver um bom desempenho, está tudo bem, né? E não pode se agir desse jeito, porque no longo prazo isso vai minando a base de uma equipe sólida, né? Uma equipe forte. Então o líder ele tem que ter também essa capacidade de mudar o foco dele do curto para o longo prazo, né? E enxergar longo prazo e uma visão um pouco mais ampla do trabalho da equipe para conseguir diagnosticar os problemas e ter uma noção exata do que ele está construindo, né? Certo. E essas capacidades, elas podem ser, então, estruturadas, construídas, ou a gente volta àquela perguntinha de antes que a pessoa fala assim, o líder, ele já nasce líder, ou não? Ele pode ter algumas habilidades e ser mais direcionado a elas, a gente verificar aqueles pontos fortes e serem trabalhados, ou dificilmente o cara que não tem esse feeling ou algumas capacidades assim, a gente não consegue trabalhar? As duas coisas. Eu acho que tem existe uma coisa nata de perfil, de pessoas que, né, já têm um potencial, uma característica mais natural de liderança. Muitas vezes a gente vê em equipes pessoas que acabam se destacando sem ter o cargo da liderança, né, que é natural para a pessoa ela vai organizando, não é porque ela quer se sobrepor à equipe, mas é muitas vezes porque ela tem um objetivo claro e ela quer ajudar, né? E ela acaba soltando aquele traço de liderança natural, mas sim, também é possível de ser desenvolvido, né? De ser trabalhado através de treinamentos, tanto a parte técnica quanto a comportamental. Joia. É isso aí. Aqui vem uma pergunta, não, aqui já vai um comentário, né? Os líderes, quando a gente fala assim, o líder tem que ser modelo, né? Geralmente, o líder tem que ser modelo. Eu lembro que há uns anos atrás aí, meus irmãos trabalharam em metalúrgica também, e os modelos não eram muito bons modelos, né? Ele era pessoas que falavam assim, faz e pronto, acabou. Hoje a cultura mudou demais, né? Hoje, se você tiver um líder desse que ele manda, o cara por birra não faz. Ou se ele fizer, ele faz errado. Ele já não tolera mais, né? Então hoje até o líder ele tem que ter essa sacada de que ele tem que ser um amigo, ele tem que ser um colega de trabalho, ele tem que ser um cara que saiba mandar, saiba cobrar também, né?
porque a essência também é a cobrança também, porque sem cobrança também o outro se sente muito só, muito à vontade. E aí eu queria uma opinião sua. O modelo do antigo para esse que nós estamos vendo hoje, né? Um líder mais comunicativo, um líder que instrui melhor os seus liderados. Como que você vê essa transição que teve, né? De um líder que mandava e hoje é um líder que se comunica melhor, né? Fala melhor, se expressa melhor, ajuda melhor a sua equipe, né? Você acha que melhorou ou precisa ter aqueles líderes, bate na mesa e pronto, acabou? Eu acho que não é uma questão de melhorou ou piorou, mas uma questão do momento que a gente está vivendo enquanto sociedade, né? As pessoas antigamente trabalhavam, gerações mais antigas, era uma hierarquia muito forte, então o peso da liderança era muito forte e as pessoas tinham que fazer porque a liderança estava mandando, então era esse estilo que era o preponderante nas empresas. E hoje as pessoas elas procuram muito propósito, né? Elas trabalham muito, elas escolhem muito empresas em que elas se identificam com a cultura, com o ambiente de trabalho, com o propósito da empresa. Então o líder ele tem que saber trabalhar isso, engajar as pessoas em torno disso. Mas hoje a questão do, como se chama, da carteirada, né? Faz porque eu estou mandando, não funciona mais na grande maioria dos casos. A gente fala muito da liderança situacional, que é liderar de acordo com a situação. Então há momentos em que uma empresa como um todo ou uma equipe demanda um líder um pouco mais enérgico, um pouco mais centralizador. E há momentos em que ele pode descentralizar, ser um pouco mais democrático, ser um pouco mais próximo, mais relacional, né, como se fala. Então, o líder ele tem que ter a habilidade de identificar o momento da equipe e a característica de cada pessoa para conseguir saber qual estilo ele vai utilizar naquele momento, né? É mais difícil, com certeza, porque exige uma habilidade maior, né? Sim. Um rol de competências do líder maior e uma habilidade de identificar o que está acontecendo no setor dele, na área dele, muito maior do que antigamente. Antigamente o líder falava, é assim, ponto final. Hoje em dia ele tem que achar o caminho, construir a estratégia, né? Então não existe uma receita de bolo, né? É isso. Kleber, mais uma questão aqui para você aqui, para a gente falar sobre a questão da equipe, né? Engajar a equipe, alcançar metas organizacionais. Como podemos fazer tudo isso daí com que a equipe não se desgaste? Bom, difícil ou não? A equipe não se desgastar? Difícil, mas não é impossível. As pessoas elas se motivam por propósitos próprios, por objetivos próprios, né? Então o líder ele tem que saber extrair isso, ouvir isso da pessoa e alinhar o objetivo da equipe junto ao das pessoas. Então o líder que costuma funcionar melhor é aquele líder que constrói uma visão junto com a equipe, né? Uma visão geralmente de médio e longo prazo e consegue trabalhar as metas do dia a dia alinhadas com essa visão de longo prazo. E as pessoas têm que enxergar que essa visão de longo prazo da equipe, elas estão alinhadas com a visão pessoal. Então a pessoa tem que ver de alguma forma que isso está agregando para ela. Como eu estava falando, né, em termos de crescimento, em termos de experiências. Então, como que eu, no âmbito pessoal, vou crescer individualmente se eu ajudar a equipe a atingir essa meta? Se o líder conseguir responder chegar a essa resposta com cada pessoa, porque cada pessoa tem o seu objetivo individual, ele tem uma chance muito grande de conseguir engajar as pessoas em torno de um objetivo. Então esse é o caminho. A gente fala assim que o líder tem que saber gerir o tempo ali, ajudar, né, na questão de você corrigir também a desmotivação até de alguns colaboradores ali, de alguns liderados ali, né? A gente sabe que é difícil, né? Às vezes a pessoa chegou triste e tal, aí você fala, como é que eu vou motivar esse cara aí? Como é que ele chegou da casa dele, né? Será que ele veio com algum problema ou não? E às vezes a gente vê certos líderes que chegam dentro do ambiente de trabalho ali, ele vê a face daquela pessoa ali e ele fala, pô, calma aí, vou perguntar. Tem líder que não tá nem aí.
né? Tem líder que simplesmente deixa, né? Como fazer tudo isso daí? Como você identificar? Como você abordar o seu liderado, né? Como é que você treinaria uma pessoa para identificar esses tipos de problemas dentro de uma empresa? Bom, você é o nosso professor aqui, por isso que eu estou falando, né? Como é que você faria, né? Eu trabalharia totalmente diferente, mas você tem as suas técnicas. Bom, a primeira coisa que você falou é importantíssima, que é o tempo, né? A grande maioria dos líderes muitas vezes não faz porque não tem tempo disponível. E o tempo é uma coisa que eu sempre falo que a gente constrói, a gente decide o que a gente vai fazer com o nosso tempo. E se a gente olhar para hoje, o que a gente tem em termos de demanda de trabalho, ele é o reflexo do que a gente construiu uma semana, um mês, um ano atrás. Então, se a gente tem uma equipe que é extremamente problemática e ficar resolvendo esses problemas o dia inteiro, como a gente brincou no começo, apagar incêndio toma o tempo todo do líder e ele não consegue ter tempo para sentar com o liderado que não está num dia legal, conversar e trazer esse liderado de volta. Primeiro, isso é reflexo do que ele construiu lá atrás. Então, se uma equipe que é problemática, é porque ele construiu uma equipe problemática. Ele não trabalhou uma equipe que consegue entregar resultados, que consegue muitas vezes fazer o próprio trabalho sem que o líder ele esteja ali o tempo todo, né? E isso acaba sufocando, acaba tirando todo o tempo do líder para ele conseguir tratar situações como essa. E aí, como eu estava falando, para resolver isso, quer dizer, o líder ele tem que lançar mão do momento, então, do estilo de liderança mais adequado para aquele momento. Quando a gente está vendo um colaborador que ele não está entregando aquilo que se espera, a primeira coisa que a gente tem que fazer é nos livrarmos das nossas interpretações e entendermos a situação. Porque há motivos e há motivos, e a gente não tem habilidade de adivinhar pensamento. Então, a gente tem que descobrir, tem que fazer um processo de investigar. E a melhor forma de fazer isso do líder é ele perguntar para as pessoas. Só que a gente vê muitas vezes que os líderes até podem perguntar, mas a pessoa muitas vezes não responde com sinceridade, porque ela não sente uma abertura, aquele ambiente não é propício para isso. Então, por algumas coisas que já aconteceram no passado, a pessoa prefere ficar reservada. Então, o líder ele tem que construir esse relacionamento, essa capacidade de conseguir sentar com a pessoa e ela se abrir com ele. Isso só vai acontecer se a pessoa sentir que o líder está preocupado realmente com ela, que ela não é só mais um número. Então, se no dia a dia ele demonstrar uma preocupação genuína com a pessoa antes do colaborador, a pessoa vai criar uma confiança naquele líder e quando ela tiver com problema, a tendência é que ela tenha uma abertura maior para se abrir, né? E aí, uma vez que ela se abre, aí o líder tem ferramentas, né, ou tem o conhecimento da situação para saber qual ferramenta utilizar. Então, se a pessoa está desmotivada, ele pode lançar mão de técnicas de motivação, mas aí varia muito em relação à situação. Então, o que aconteceu? Ela está desmotivada por uma questão do trabalho, foi algum colega de trabalho, por exemplo, que não tratou ela de uma maneira legal, ou é uma questão externa. Então o líder ele atua muitas vezes, eu sempre falo que é quase que como um psicólogo, né? Uma pessoa que ela vai ali identificar o problema e tentar de repente achar uma solução em conjunto com o liderado, porque muitas vezes ele não está vendo isso, né? Uma coisa que eu repito frequentemente é que a vida da gente ela tem várias esferas. Então a gente tem a área profissional, mas a gente tem a área pessoal também, que aí se divide na parte financeira, relacionamentos, amizades, familiares, amorosos, saúde física, mental. E é muito comum que quando uma área tem algum problema, a gente acaba deslocando nossa energia só para aquela área, esquecendo das outras. Então às vezes a pessoa está com um problema em casa e o desempenho dela no trabalho cai vertiginosamente. A gente entende que as pessoas, nós não tem um botão que a gente aperta e esquece dos problemas, vem aqui e trabalha como se fosse uma máquina, né? Mas isso é uma habilidade de cada pessoa, que a gente chama de equilíbrio emocional, de conseguir filtrar as coisas. Porque a empresa é um coletivo, então se eu não entrego durante um tempo prolongado aquilo que se espera de mim, eu não estou só prejudicando o meu resultado, mas eu estou prejudicando o resultado de outras pessoas que também dependem desse coletivo para conseguirem tirar o seu sustento, o seu crescimento. Então, se todo mundo
Se ninguém tiver a habilidade de mudar, virar a chave, né, quando começa a trabalhar, acaba que o sistema, né, a empresa, ela acaba não produzindo nada, né? E isso afeta, né, volta, porque aí a empresa começa a perder clientes, tem que começar a cortar a equipe, né, diminuir a equipe, então isso acaba virando um círculo vicioso. Tem um ditado japonês que eu gosto muito que fala: quando você chegar em casa, limpe os pés. Que significa o seguinte: quando você entrar na sua casa, deixa os problemas de lado, né? E isso vale não só quando você está entrando em casa, mas o contrário também. Isso é uma habilidade que as pessoas têm que construir, de tocar as outras esferas da vida da melhor maneira possível, para não deixar contaminar aquele problema numa área específica, contaminar as outras, porque aí a vida vira, né, fica totalmente desestruturada de uma maneira geral. Então o líder, ele tem que ter essa habilidade também de trabalhar isso. Não adianta ele falar só sobre produção, entrega e achar que as pessoas vão ter a habilidade de virar essa chavinha. Isso não é a realidade. Ele precisa saber trabalhar isso. Ok. Juliana? Tô seguindo. Tá seguindo? Acompanhando. Conteúdo 2 aqui, né, Juliana? A gente tem visto aqui, tem alguns desafios aqui. Falta de confiança. A falta de confiança no seu gestor, no seu líder. Ela cria um bloqueio muito grande, né? Vamos dizer que aqui eu tenho um gerente e eu tenho subordinado que eu tenho equipe aqui formando aqui embaixo após o meu gerente de, vamos dizer assim, gerente de produção, tenho mais um liderado e abaixo dele eu tenho mais alguns. Se esse gerente aqui não ganhar esse liderado aqui, ele tem toda uma equipe por trás do outro que ele pode perder também, não perde? Com certeza. Essa pessoa... o objetivo de uma empresa é que todos os departamentos, os níveis hierárquicos estejam alinhados, né, falando a mesma língua. Então, é muito comum também que a gente encontre... Porque as pessoas, quando elas não gostam de alguma coisa, elas têm duas possibilidades: ou falar abertamente ou não falar. E a gente vê que em muitos ambientes as pessoas não falam, elas discordam, elas não gostam, mas elas ficam quietas, elas guardam para si determinado problema. E isso vai gerando uma barreira muito grande, porque o líder acha que a pessoa está de acordo, mas ela não está, mas ela não fala. Então ele começa a agir de uma certa forma, como se não houvesse um problema, porque ele não está enxergando o problema não está visível, e vai chegar uma hora que a pessoa vai de alguma forma se colocar contra aquilo. Então, veladamente, ela não vai remar na direção dele. Então, o líder, ele tem que conseguir a transparência, ele tem que conquistar das pessoas como vou dizer, a abertura, né, de toda a sua equipe, para que ela se sinta à vontade para falar: eu não gostei disso, eu não gosto disso, eu não concordo com isso. Sempre falo que dentro da hierarquia de uma equipe, as pessoas têm que ter o direito de opinar. Muitas vezes o líder tem que fazer prevalecer a opinião dele, porque ele está lá na função justamente de organizar o todo. Então, muitas vezes ele tem uma visão muito mais rica, muito mais ampla do que as pessoas, que dá a possibilidade de ele ter soluções que as pessoas não têm muitas vezes a visão. Então, cabe a ele, no fim das contas, escolher a resposta final, a solução final. Mas se ele não tiver a abertura da equipe para que ela fale o que pensa, ela vai se tornar uma equipe que, como eu falei, veladamente acaba trabalhando muitas vezes contra, ou não na velocidade, no ritmo, na direção que o líder gostaria. Ok. Dentre esses conflitos aí, né, esses desafios, a gente pode falar o medo de conflitos, que a gente até abordou anteriormente. O líder, muitas vezes, ele se torna mais paterno, né, diante das ações, das atitudes com o seu colaborador, já por esse medo de conflito. Vamos evitar o conflito, vamos evitar que eu sou o cara chato, né? E isso atrapalha bastante, né, principalmente aí para essa questão da liderança, porque as pessoas não se sentem confortáveis com isso, porque não é sempre que você tem que ser, né, o pai do pessoal,
você muitas vezes precisa ser mais enérgico, e quando o cara leva nesse nível paternalista, para evitar conflitos, os conflitos são maiores e a gente volta a apagar o fogo das coisas que vão acontecendo sem que o líder perceba anteriormente, né? Sim. Como que a gente pode fazer com que o líder entenda isso e mantenha o seu posicionamento diferente, né? Que ele não pense que o evitar confronto seja a melhor solução, porque às vezes um confronto inicial é o melhor que se busca para a gente entender realmente o que está acontecendo e deixar de apagar fogo e resolver um problema, né, já ao fundo, na sua raiz. Como que a gente pode fazer isso também, Kleber? Muitos líderes partem de uma premissa errada, na minha opinião, que é o bom relacionamento, ele está acima de tudo. E o bom relacionamento ele é muito importante, mas existe uma parte que eu controlo e uma parte que eu não controlo. Eu controlo como eu falo com as pessoas, mas eu não controlo como as pessoas absorvem o que eu falo. Então, culturalmente no Brasil, o brasileiro, tradicionalmente, o latino de uma maneira geral, mas o brasileiro é muito forte isso, tem uma dificuldade muito grande em ouvir crítica, mesmo quando elas são construtivas e respeitosas, né? E eu costumo falar que a crítica construtiva e respeitosa, ela vem para mostrar um caminho que a pessoa não está enxergando. É um caminho de crescimento. Então, quando a gente se fecha para uma crítica, a gente está se fechando para o crescimento, a gente está se fechando para melhorar. E isso é muito comum. Então, muitos líderes, eles acabam percebendo essas características de algumas pessoas e com medo de o relacionamento entre o líder e a pessoa desandar, eles acabam poupando essa pessoa de críticas construtivas. Isso é péssimo, porque vai passando uma mensagem para não só para essa pessoa, mas para toda a equipe, de que se eu faço cara feia e demonstro que eu não gosto de ouvir crítica, o líder não vai fazer crítica, né? E para as outras pessoas vai mostrando um caminho que não é um caminho legal, porque, como eu falei, a crítica ela serve para construir, para melhorar. Consequentemente, não há crescimento, né? Exatamente. Então, exatamente isso. Então, não há o crescimento se não há crítica. A questão é como se faz essa crítica. Então, do lado das pessoas é uma questão de profissionalismo. Saber ouvir crítica é uma questão de profissionalismo. A gente não pode estar num ambiente de trabalho em que a gente só quer ouvir elogios. Eles têm que fazer parte, mas não é só isso. Às vezes a gente erra, e às vezes a gente não erra desonestamente. A gente erra porque a gente não sabe fazer de outra forma. Então a gente tem que ter a abertura de ouvir de uma pessoa mais experiente ou que tem uma visão mais ampla um outro caminho. E aí cabe ao líder também desenvolver essa questão do profissionalismo da sua equipe. Primeiro, buscando pessoas que tenham um perfil mais adequado. Então, se ele detectar que há pessoas num processo seletivo, por exemplo, que estão buscando uma vaga na empresa que tem essa característica de levar muito para o ego e não olhar o desempenho, talvez essa pessoa já não seja adequada para ser contratada. Mas, como eu falei, né, é uma questão cultural, então não dá também para a gente se blindar como recrutadores, por exemplo, e não ter ninguém desse perfil dentro das empresas. Então, quando isso é detectado, cabe ao líder, em primeiro lugar, entender e decidir o que é mais importante para ele, o relacionamento acima de tudo, ou ele está ali para conquistar um desempenho da equipe, que é o coletivo. Sim. Né? Porque se ele não trabalhar o desempenho, ele vai acabar abrindo mão desse feedback e, como eu falei, isso vai criar uma cultura não baseada em excelência, em desempenho, mas baseada em ego. Sim. Né? Que é isso. E para trabalhar isso com as pessoas, cabe uma conversa, feedbacks, né? Eu sempre falo que se a pessoa tem um problema e ela não está aceitando, e aí quando eu vou apontar isso, ela não aceita, o problema já não é mais aquilo que eu apontar, passou a ser o comportamento da pessoa. Né? Então aí o líder ele tem que mudar o foco da reunião e apontar para a pessoa, olha, que eu falo muitas vezes para a minha equipe, o seguinte, eu procuro construir uma empresa onde a gente possa melhorar continuamente, porque o que a gente faz hoje, se a gente ficar parado, com certeza o concorrente logo vai aprender a fazer igual ou melhor que a gente. A gente tem que estar em melhoria contínua. Então, se você não der abertura para a gente apontar o que pode ser melhorado, nós vamos ficar estagnados e isso é a morte da empresa no médio e longo prazo. Sim. Então, que cultura a gente quer construir? Isso é uma questão do líder de decidir o que é mais importante para ele. Se é estar todo bem com todo mundo ou construir uma cultura vencedora. Às vezes não dá para estar bem com todo mundo, porque por mais que eu seja respeitoso com todo mundo, mas como eu falei, a gente não controla como a pessoa de lá vai absorver isso. Sim.
E tem as metas também, né, que o líder precisa passar, né? Então ele também tem um compromisso nas costas dele, né? As pessoas olham assim e falam assim, pô, o cara só sabe cobrar. Mas alguém aqui atrás também tá cobrando ele, né? Então, assim, tanto o liderado como o líder, eles têm um compromisso muito grande nessa etapa de você ajustar o seu liderado e o líder que está trabalhando com essa questão dele. Agora, moderar o estresse no ambiente. Como você consegue moderar esse estresse? Como é que você consegue tirar um pouquinho do estresse do dia a dia? Né? Se você tem as suas exigências ali para com o seu liderado, como é que você consegue administrar tudo isso? Né? Você fala assim, pô, eu vou cobrar ali, mas eu não quero que gere um certo estresse. Como é que a gente faz isso? A Juliana perguntou, né, sobre as consequências que são importantes para um líder. Eu acho que uma delas é a autoconsciência, de você saber perceber o momento, a situação da sua equipe, né? Então, a meta, ela não é uma coisa, na maioria das vezes, aleatória. Ela nunca deve ser aleatória. Ela tem uma função. A meta, ela tem que dar a direção e o ritmo, porque ela serve para, no fim das contas, para a sustentabilidade da empresa, de todo esse sistema que acaba agregando, né, empregando tantas famílias, enfim, direta e indiretamente. Então, muitas vezes, não atingir a meta significa o quê? Que aquele sistema ele não está produzindo o suficiente para manter a empregabilidade, a sustentabilidade de todas as pessoas que estão ali. Então, para isso que serve a meta. E o líder ele trabalha a meta justamente nesse sentido, no sentido de dar o ritmo para a equipe, de dizer, olha, nós vamos para lá e nessa velocidade. E aí é onde muitos líderes erram a mão, porque nós estamos falando de seres humanos, então as pessoas não produzem 8 horas por dia no mesmo ritmo, 7 dias por semana, o mês inteiro, o ano inteiro. As pessoas cansam, as pessoas têm, como a gente falou, né, problemas externos, então a gente tem que saber também a hora de apertar um pouco o ritmo, a hora de afrouxar um pouco o ritmo. Isso é a habilidade do líder. De saber a hora em que, olha, agora precisamos disso, vamos correr atrás, vamos nos unir, vamos dar o gás aqui. E quando passou esse momento, olha, agora podemos, né, não relaxar totalmente, mas diminuir um pouquinho o ritmo, né, trabalhar de uma outra forma. Então, o líder ele tem que saber dosar a energia da equipe, né, porque senão ele esgota a equipe e no médio e longo prazo a equipe não consegue mais produzir, não consegue mais entregar aquilo que se espera e ele perde a equipe. Essa daí é um processo muito delicado dentro de uma empresa, né? Você saber em que momento você não avançar tanto, né? Para que não gere esse tipo de estresse, né? Chegar um momento e falar assim, opa, calma aí, estou gerando um certo tipo de estresse na minha equipe, vou dar uma recuada. O líder também tem que ter essa sensibilidade, não só avançar. É o que você fala, né? Se o cara for muito, vai gerar um tipo de estresse que daqui a pouco você não produz mais do que produzia. Você produz aquele momento, daqui a pouco você está perdendo mais momentos, você está perdendo produção porque o cara chegou no pico de estresse dele. Então, assim, é muito complicado, né? A gente balançar e ter esse feeling de falar assim, não, calma aí, agora é hora de eu cobrar menos a minha equipe, né? E aí a gente sabe que é difícil. O cara tem que ser muito bom para isso. Né? Não é qualquer um que vai chegar lá, ele é líder, mas tem hora que o cara também, o próprio líder também tem as suas dificuldades. Né? Também tem que ser uma meta real, né? Porque o que acontece, às vezes desmotiva a equipe quando o líder coloca uma meta irreal, uma meta que a equipe não vai conseguir atingir. E aí a equipe acaba se desmotivando, né? Então tem que ser uma meta real e atingível, para que todo mundo consiga atingir. E sempre dando feedback, olha, vocês estão conseguindo atingir, você está, né, sempre dando feedback para o outro liderado. Acho que isso faz toda a diferença também. Né? Sempre elogiar quando for necessário. Como nós já falamos aqui, quando realmente tiver que puxar a orelha, mas ter esse equilíbrio, né? Porque isso vai construir aquela relação também do liderado de confiança, né? Do liderado com o líder, né? Isso faz toda a diferença. Exatamente. Tem esse aspecto, né, de colocar às vezes uma meta tão agressiva que ela é impossível de ser atingida, então o líder ele vai ter que exigir muita energia da equipe o tempo todo, porque a meta não pode ser atingida, e então é um sistema que ele está projetado de uma maneira que não, assim, ele não é viável.
E isso vai levar ao esgotamento, de alguma forma, um esgotamento físico, mental, ou as pessoas vão começar a se rebelar, vão começar a se desmotivar, como a Juliana falou. Fala-se muito, né, uma palavra da moda hoje, o burnout, que é quando a pessoa, mentalmente ou fisicamente, ela já está num nível de estresse que a produção dela começa a despencar. E muitas pessoas acabam tendo que se afastar, por exemplo, para se tratar, porque acabam não conseguindo no ambiente de trabalho mais produzir. O líder que ele é operacional 100% ou quase 100% do tempo, o que acontece muito frequentemente, ele perde a capacidade de enxergar o que está acontecendo à volta dele. Então, eu costumo perguntar até para os meninos de treinamento quantos por cento do tempo deles estão usando na semana para a parte operacional e para a parte de gestão. Não é um erro total usar o líder ter uma parte operacional, e quanto menor a empresa, mais natural uma pessoa ocupar um cargo de liderança e ao mesmo tempo desenvolver algumas atividades operacionais. O problema é quando ele faz só isso, porque aí ele perde a capacidade de observar o que está acontecendo à volta dele, na equipe dele, seja em termos de problemas operacionais, em termos de motivação, de desmotivação, de engajamento que a gente está falando. Então, ele tem que ter o afastamento suficiente, né, da parte operacional para conseguir estar observando o que está acontecendo o tempo todo e detectar, olha, eu estou vendo que essa pessoa aqui já está chegando no nível de estresse, deixa eu ver o que está acontecendo, vou ali administrar. E aí ele ter o tempo disponível, né, como a gente falou, para conseguir lidar com isso, para conseguir detectar o problema e pensar numa solução e acompanhar essa solução até que o nível volte ao normal. E diante de todo esse trajeto que vocês têm, Ju, da consultoria, vocês dois juntos e tudo, das empresas que vocês já prestaram serviços, tem alguma característica que vocês verificaram que em todas vocês abordaram, em todos os projetos que vocês foram trabalhar com a liderança, se for assim, em todas, desde a pequena, a média, ao grande porte que nós trabalhamos, tem uma característica X que tem que ser trabalhada em todas, porque é a maior dificuldade que as empresas encontram. Existe isso? Tem alguma característica assim? Eu acho que assim, o mais desafiador mesmo é o que foi falado já, né? Quando a pessoa não quer, ela não quer mudar, ela não quer evoluir, né? Ela sabe que ela está ali, mas ela acha que ela está fazendo um bom papel. E aí você fala, você mostra o caminho e ela não quer crescer, ela não quer melhorar. Acho que esse é o principal, acho que é o mais difícil. Foi o ponto achado praticamente na maioria delas. Não sei se assim, a maioria, mas eu falo que é o mais difícil de trabalhar, quando a pessoa não quer mudar. Né? Ela acha que ela está já assim... No nível master. No nível, estou fazendo o melhor, eu não quero mudar, o meu jeito é o melhor. Ela não está aberta, né, a aprender, ela não está aberta a mudanças. E aí, qual é o conselho de vocês, então, num caso desse? Pro líder ou pro chefe? Pro chefe dele, porque você identificou um problema. Aí você falou, esse cara tem problema, então eu preciso... Como é que você vai trabalhar agora com o líder dele? Como é que vocês vão abordar, né, no caso, né? Bom, uma vez que se mostrou o caminho que se quer tomar, e que é um caminho de mudança, as pessoas têm, como a Juliana falou, né, a possibilidade de escolher entre eu quero mudar e eu não quero mudar. Eu costumo falar sempre o seguinte, qual a probabilidade de cada um de nós, no nosso ofício, termos atingido o topo, o nível mais alto de excelência? Nula. Se a gente pensar tudo que se desenvolve em termos de gestão no mundo inteiro, sempre vai ter alguma coisa para a gente desenvolver em qualquer área, melhorar no marketing, em liderança, enfim, qualquer área. Então, a pessoa que ela não quer mudar, das duas uma, ou ela acha que ela não precisa mudar, ou ela de fato não quer mudar. E se ela não quer mudar e a empresa precisa que ela mude, precisa que ela evolua, esse casamento está desalinhado. Né? Então a empresa está precisando de alguma coisa que a pessoa hoje não tem disponibilidade para entregar, não quer entregar. Tem que se reavaliar se continuar essa relação, porque qual é o sentido de, olha, mudamos a estratégia, precisamos disso, precisamos que todo mundo se alinhe com isso. Aí eu não quero. Qual é o sentido de se manter essa relação? Eu não vejo muito. Aí vai pro divórcio. Pelo jeito, fatalmente, é a única solução. Acontece. Então, assim, é o que eu estava falando no começo, né? Quer dizer, o líder ele tem que saber identificar o objetivo individual de cada pessoa e trabalhar para alinhar isso.
mas cada pessoa tem o direito de dizer eu não quero ir por esse caminho, né? Assim como a empresa tem o direito de falar, os donos da empresa, os fundadores da empresa, enfim, os gestores, nós queremos esse caminho. Então, a partir do momento em que os caminhos estão totalmente desalinhados e que a pessoa escolhe não alinhar, não faz sentido mais essa relação, né? Então, é isso basicamente. E eu percebo que muita gente, muitas vezes, não quer mudar, como eu estava falando. Às vezes a pessoa fala, não, eu quero ir por esse caminho. Mas muitas vezes a pessoa até veladamente demonstra isso, mas não fala. Então ela fala muitas vezes que quer mudança, mas existe uma questão comportamental dela que nem ela tem consciência disso e que a impede de mudar. Então muitas vezes ela tenta produzir mudança, mas essa questão comportamental que ela não conhece acaba puxando ela de volta. Que é isso que a gente está falando do ego, de muitas vezes de não aceitar qualquer coisa que seja potencialmente negativa para a minha imagem, como uma crítica, por exemplo, e isso bloquear a pessoa. Então, muitas pessoas, a gente costuma até falar que o feedback ele tem que ser dado em relação à tarefa, não à pessoa. Então, assim, olha, você não está fazendo isso de maneira legal. Olha, você não é uma boa pessoa, porque quando a gente fala você não é uma boa pessoa, a gente está definindo a pessoa 100% como um todo. E não existe isso, né? Raramente a gente vê alguém acertar tudo ou errar tudo. Muitas vezes acontece dentro de uma faixa, baixa, alta, enfim. Então existem pontos positivos e negativos em todo mundo e o feedback, por exemplo, corretivo, ele tem que ser dado em cima daquilo que está errado e não em cima da pessoa. Só que muitas vezes as pessoas ouvem o feedback em cima de algo que não está bom e elas personalizam aquilo. Então elas começam a entender, poxa, o Anselmo falou que eu não faço isso direito e a pessoa escuta, o Anselmo está falando que eu não faço nada direito. Então muitas vezes elas têm questões ali comportamentais não bem resolvidas que fazem com que as pessoas acabam criando algumas histórias na cabeça que não é a realidade. O Anselmo não falou que eu não sou um bom profissional, ele está falando que essa parte não está fazendo legal. Então, cabe à pessoa decidir o que é mais importante também, porque quando ela cria essa capa, ela não está permitindo ouvir, como a gente estava falando. Isso vai bloquear completamente. Então, muitas vezes perde o sentido da empresa contar com aquele profissional que não está disposto a remar por um outro caminho. Verdade. E, batendo ainda nessa mesma tecla, né? Uma pessoa que ela não está querendo essa mudança, por alguns motivos, ela não se adapta, ela não quer responsabilidade, ela quer se manter do jeito que... Tem gente que fala assim, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. E tem frase que a gente ouve aí em todo canto, né? Aí uma orientação nesse sentido. Quando você tem um colaborador que fala assim, não, meu jeito é esse, eu não vou mudar. A probabilidade de ele contaminar o ambiente dele é muito alto ou você acaba deixando o cara lá e fala assim, não, isso daí não vai contaminar o ambiente. Será que é um risco muito grande que a empresa adquire deixando ele? Eu diria que não é um risco, é uma certeza, porque mesmo que ele não fale nada para a equipe para contaminar, ainda assim ele está contaminando. As ações dele, né? A forma que ele está conduzindo. E do líder também, a ação ou omissão do líder, porque a cultura organizacional é o jeito como as pessoas acabam se organizando e se comportando no dia a dia. E isso é moldado quando uma nova pessoa chega numa empresa, assim como em todo grupo, né? O ser humano ele é um ser de grupo, né? Que vive em sociedade, que vive em grupo, que precisa se agrupar. E as pessoas, quando chegam em novos grupos, elas tendem a ajustar o próprio comportamento ao grupo para pertencerem àquele grupo. Então, existem pessoas que acabam chegando num ambiente querendo mudar tudo ao seu gosto, mas essas pessoas têm muitas vezes patologias, né? Então isso fica muito evidente, elas acabam, na maioria das vezes, sendo expelidas, não aceitas por esse grupo. O que acontece muito comumente é a pessoa chegar e ela moldar o comportamento dela àquele grupo, aquilo que ela está vendo, para ser aceita aquele grupo. Então, se ela está enxergando uma cultura de determinado jeito, ela vai começar a se adaptar, nem que aquele não seja o perfil dela. Agora, há pessoas que acabam não aceitando quando elas veem que aquilo não é bom para elas e elas acabam saindo. Então, um bom profissional que vê, por exemplo, uma equipe em que as pessoas são acomodadas, fazem de qualquer jeito e o líder não faz nada,
Se isso vai contra os princípios dele, ele vai sair logo, ele não vai ficar naquele sistema, ele vai se desmotivar e ele não trabalha desmotivado. Então, o líder, muitas vezes, quando ele não age, ele está passando um recado para as pessoas de que isso é permitido. Né? Diz uma frase da qual eu gosto muito, que é: o pior comportamento que você permite na sua equipe é o recado que você está passando para todos do que é permitido, do que o que eu, como líder, tolero e aceito. Então, se a pessoa diz, eu não vou mudar, e o líder não faz nada, está se passando um recado para toda a equipe de que está tudo bem. E aí não adianta ele pedir a mudança dos outros, porque os outros têm o direito de falar, mas se essa pessoa tem o direito de não mudar, eu também quero esse direito. Só que, como a gente estava falando, né, o líder, ele muitas vezes tem uma função que é a de enxergar e determinar estratégias, planos que cabe à função dele, e muitas vezes esses planos não servem mais. Ele precisa de novos planos e precisa da mudança das pessoas. Então, líderes têm muita dificuldade, muitas vezes, em direcionarem e redirecionarem as pessoas, justamente porque, como eu estava falando, né, construíram no passado um grau de permissividade que hoje fica difícil conseguir certos movimentos. Qual o nome técnico que você daria para esse líder? Paternalista. É uma cultura que a gente vê muito presente. A gente vê presente até em grandes empresas, muitas vezes multinacionais, assim, não de uma forma tão ampla, né, tão permeada dentro da empresa, muitas vezes localizada, mas a gente vê muito isso. Do líder que permite certos comportamentos para algumas pessoas, para outras não, né? E acho que a cultura paternalista, assim, ela se confunde um pouco porque é a cultura do relacionamento e até aí tudo bem, mas ela se excede um pouco e, como a gente estava falando, ela vai ao ponto do relacionamento ser mais importante do que o resultado final. E uma empresa, todo mundo que está ali depende do resultado final, não tem como fugir disso. Agora 2 pontos, um positivo e um negativo para esse líder. Positivo é difícil. É uma pessoa que tende a ter bom relacionamento com a equipe, então isso é positivo, né? As pessoas costumam gostar desse líder. Como eu falei, ele tem que ter a dosagem certa. Se ele deixar isso ser o ponto mais importante, ele perde a mão da questão do desempenho, que é o ponto mais importante de uma equipe, do exercício da liderança. E o negativo é justamente isso. Como é muito difícil ter esse equilíbrio, a maioria acaba passando dessa linha e acaba sendo amigo demais, sendo paternalista demais, passando a mão demais na cabeça. Né? E aí acaba tendo uma equipe de baixo desempenho. Ok. Juliana? Uma coisa que a gente vem falando bastante aí, a gente dá a entender que é sempre a liderança ali de baixo, a liderança fabril, né? Mas todos esses pontos também, eles são super importantes para o líder de alto escalão, né? O líder que vem lá de cima, aquele que agrega, que gere os demais, né? Se não existir essa clareza, não existir esse comprometimento também com os outros liderados, a gente não consegue chegar até lá embaixo, né? Então, existe essa importância de uma diretoria, de uma área de gestão, realmente, ter esses pontos, esse entendimento, ter essa clareza para que passe para a gente que está liderando os demais também, né? E eu acredito que, às vezes, existe muita dificuldade nesse sentido. Não sei se nas pequenas empresas ou empresas que são familiares são diferentes das empresas multinacionais, mas a gente encontra esse pedacinho aí também com a diretoria, por exemplo, né? Às vezes essa falta de percepção de passar mais clareza também dificulta o gerenciamento dos demais, né? Sim. A cultura agora, no Brasil se fala muito pouco, principalmente em pequenas empresas familiares de cultura, mas ela tem uma influência sobre o resultado, inclusive financeiro da empresa, gigantesco, porque, como eu falei, a cultura é a forma como as pessoas trabalham, se organizam no dia a dia, como elas se relacionam. Então, se a forma como elas se organizam para trabalhar, como elas se relacionam, existem perdas nessa comunicação ou perdas nessa agenda de trabalho, a pessoa vai entregar menos do que ela poderia entregar. Então, a gente vê principalmente em pequenas empresas, inclusive gestores, né, diretores, proprietários de empresa, muitas vezes tendo um ganho muito pequeno, às vezes nem conseguindo ter um ganho e trabalhando um número de horas muito grande. É um sistema que ele é pouco produtivo, ele não é muito eficiente, porque é uma empresa que produz pouco a um
com uma exigência de dedicação muito grande. Então, quem traça, quem determina essa cultura do sistema ser eficiente, ser produtivo, é a cultura. E a cultura ela é construída pelo líder. E quando a gente olha uma empresa como um todo, o líder que está no topo da empresa. Então, se fala muito em cultura organizacional, de cultura forte e cultura fraca. O que é uma cultura fraca? É uma cultura em que o líder, o proprietário ou os proprietários da empresa desejam que as pessoas vão por um caminho, algumas vão e outras não. Então, não tem esse alinhamento da grande maioria das pessoas. E uma cultura forte, ao contrário, é quando a maioria das pessoas se alinham. A gente percebe isso, por exemplo, quando a gente tem a queixa, é muito frequente, de níveis médios ou mais baixos da hierarquia, as pessoas tendo dificuldade, tendo que falar várias vezes, tendo que repetir uma instrução, tendo dificuldade de conseguir fazer com que a equipe atenda uma determinação que muitas vezes veio, como você falou, lá de cima e foi se desdobrando nos níveis. Né? Então, cabe aos donos da empresa, aos diretores, sempre trabalhar, existem ferramentas para se trabalhar o reforço da cultura, para que você tenha uma cultura o que significa que todo mundo vai estar alinhado dentro do objetivo. Então eu costumo falar o seguinte, a gente pega essas fintechs, por exemplo, esses bancos digitais hoje, a grande maioria deles começaram com uma estratégia que não era uma estratégia de lucratividade, era uma estratégia de ganhar base de clientes, ganhar escala, mesmo ao custo de, durante um tempo, serem deficitárias. Então elas conseguiram caixa com investidores, elas trabalharam durante um tempo no vermelho, propositalmente para conseguir atrair uma base grande de clientes, para depois, no segundo momento, mudarem a estratégia e passarem a se tornar lucrativo. Então, essa mudança isso é uma coisa que é uma mudança de estratégia que cabe ao corpo diretivo da empresa. Só que ela tem que se refletir em todos os níveis. Então, é um momento da empresa, agora não é mais esse momento, é um outro momento, é uma outra estratégia. Quanto mais rapidamente, mais fortemente todas as pessoas da organização se realinharem diante desse objetivo, mais rápido a empresa vai conseguir atingir esse objetivo. Então é aí que entra a questão da cultura, por exemplo, das pessoas estarem realmente alinhadas. Isso quem cria são os proprietários, não tem jeito. Ok. Mais uma pergunta aqui, já chegando pro final, queria que você me pontuasse aqui, 3 questões. Qual é o maior desafio da liderança? Primeiro, aí você vai me pontuar qual vem primeiro, segundo e terceiro. Eu vou colocar aqui aleatório. Gestão de tempo. Melhorar a performance na comunicação e aprender a delegar. Qual é o maior desafio? Primeiro desafio. Eu acho que tem uma relação de causa e efeito entre os três, porque o tempo ele é um reflexo dos outros. Né? Se eu aprendo a trabalhar bem a minha comunicação, se eu aprendo a delegar, significa que eu consigo construir capacidade na minha equipe e, consequentemente, eu passo a ter tempo. Então, eu diria que o delegar, talvez desses 3 seria o mais importante, mais difícil, o que viria primeiro, porque delegar é fácil, agora delegar com qualidade é difícil. E é esse o problema. Muitos líderes eles centralizam, eles acabam ficando com todo o trabalho porque eles não sabem como delegar. Então, isso se reflete no tempo. Então, uma pessoa aprender a delegar, você fala o seguinte, a delegação ela tem o vai, mas também tem o vem. O vai é, olha, estou te passando essa tarefa a partir de hoje, ela é responsabilidade sua. A questão é que existe um resultado esperado para essa tarefa, você não pode entregar de qualquer jeito, tem uma qualidade esperada. Então, o que acontece frequentemente é que o líder ele delega, mas ele não cria um sistema de feedback para ver com frequência se você está fazendo de acordo com aquilo que eu espero. E nisso ao delegar, ele se afasta para fazer outras coisas, você começa a entregar, e aí o líder, como ele não criou esse sistema, ele vai ver que você não está entregando de acordo com como devia, tarde demais, né? Quando um problema já aconteceu. Então, naquele momento, não dá mais tempo de te ensinar novamente, ele precisa pegar de volta porque virou um incêndio. E aí ele faz isso 2, 3, 4 vezes e cria a falsa impressão de que delegar é uma coisa ruim, que as pessoas não têm vontade, não têm capacidade, mas não é isso. Ele não utilizou um sistema eficiente de delegação. Né?
A gente vê em grandes empresas, algumas grandes empresas que elas tiveram um sucesso muito grande em criar uma estrutura que, às vezes, por exemplo, varejo com algumas redes com muitas lojas e que você é bem atendido em qualquer loja que você vê. Então, isso houve uma descentralização bem eficiente, quer dizer, as pessoas estão conseguindo fazer um bom trabalho, mas é porque justamente quem está acima nessa hierarquia, ela está conseguindo enxergar esse bom trabalho e corrigir antecipadamente. Se o líder não cria isso, como eu falei, ele vai criar uma impressão de que a descentralização é ruim, vai absorver tudo para ele, consequentemente ele não vai se comunicar adequadamente com a equipe e aí o tempo vai faltar. Então, para você, o tempo seria uma primeira característica aqui, o primeiro desafio que ele teria. Eu acho que o último, ele é mais uma consequência do que uma causa. Seria o último, Delegar então? seria o primeiro, né? Exatamente. Tá. Então, aprender a delegar seria o primeiro. Eu falo criar capacidade na equipe. Então, criar capacidade na equipe de fazer as mesmas tarefas de uma maneira mais eficiente ou mais tarefas, né? Isso multiplica o tempo, né? Gera mais capacidade e multiplica o tempo. Então, uma coisa acaba sendo consequência da outra. Então, melhorar a performance ficou em segundo lugar. É isso que eu perguntei? A comunicação. Né? Construir uma relação de confiança? Não, melhorar a performance na comunicação, né? Seria o segundo lugar, né? E aí, o que você me diria aqui? Melhorar a performance, qual o conselho que você daria para um gestor? Uma pessoa que está te ouvindo agora, qual o conselho que você falaria para ele agora? Falar assim, olha, para você melhorar a sua performance, a sua confiança na sua equipe, você faria isso, isso, isso. Qual o conselho que você daria? Não perder o foco do desenvolvimento das pessoas contínuo, da capacidade contínua das pessoas. Porque a gente, por mais difícil muitas vezes que seja, mas a gente sempre encontra empresas que, com mais ou menos dificuldade, apresentaram um crescimento nos últimos anos. Então, a questão é, muitas vezes esse crescimento vem com um gasto de energia, com um esforço muito grande, não precisava ser desse jeito, podia ser mais fluido. E foi mais fluido, não foi mais fluido justamente porque não houve esse desenvolvimento prévio da capacidade das pessoas. Então, hoje, digamos, aqui na Solopes, vocês têm uma certa demanda. E o comercial da empresa certamente está trabalhando para crescer, para atingir mais clientes, para atingir novos mercados, enfim. Os líderes, Fabrício, como você falou, eles têm que estar pensando antes, porque se o pessoal do comercial fechar uma quantidade maior de clientes, como a gente estava falando, não se desenvolve capacidade nas pessoas da noite para o dia. Então, aí vira um apagar de incêndio, quer dizer, aí tem que o líder entrar na operação, fazer hora extra, achar formas imediatas de se crescer a capacidade. E as formas imediatas, muitas vezes, elas são caras. E aí, parte do trabalho que foi feito de abrir novas frentes, comercialmente falando, é perdido, né, na questão da forma, de qual ação é escolhida para se entregar essa demanda. É isso que faz o sistema ser, muitas vezes, disfuncional, pouco produtivo. Então, assim, trabalhar a capacidade da equipe dele de uma maneira proativa, antecipadamente. Está sempre desenvolvendo para que, quando for preciso, essa capacidade já está disponível. E aí ele consegue lançar mão disso a um custo muito baixo, como eu falei muitas vezes, zero. Ok. Solopes fez 20 anos e eu acho que o RH que deu essa frase, não foi? Diz assim, ó, sucesso não se alcança sozinho. Aí ele fala assim, ó, você faz parte da nossa história. Sucesso muitas vezes não é só a diretoria, não é só a Solopes, é toda a Solopes, né? É todos os colaboradores, é todas as pessoas que fazem parte do sistema da Solopes, é representante externo, é o interno, então todo mundo faz parte do crescimento. Então quando a gente fala de liderança, se todos estiverem encaixados, a facilidade de você crescer é muito maior, você cresce muito mais rápido, né? Então hoje eu vejo assim que a Solopes ela tem obtido um resultado no mercado muito positivo, com lutas aos trancos e barrancos, mas ao mesmo tempo se preocupando também como a gente faz para que os nossos líderes lá embaixo também se sintam bem, não sintam um peso, né? Porque a empresa quando cresce, você exige mais.
Então, quando a gente fala assim que a gente tem que preparar os nossos líderes, RH vem com uma ideia e fala assim, olha, a gente já chegou num ponto que a gente não consegue mais. Aí vamos contratar uma equipe para poder treinar os nossos liderados. E é isso que está acontecendo, porque há crescimento. E esse crescimento, a Solopes está constantemente fazendo com que isso realmente reverbere nos nossos colaboradores aqui embaixo, né? Na sociedade. Aonde a gente passa, as pessoas olham assim a Solopes crescendo. Mas por quê? A gente também está dando alguns respaldos. Melhoramos já muito? Muito. Mas temos muito a melhorar ainda. Então, assim, eu quero, antemão, agradecer Kleber, Juliana Correia Araújo, é isso? Araújo Correia. Araújo Correia, aqui o seu Instagram ali, ó, tá no Ju Correia Araújo. Quem quiser te seguir, segue ali, né? Tá ali o Kleber.a.castro, é isso? Então, quiser seguir o Kleber também ali. Não sei se você dá algumas dicas ali de liderança no seu Instagram ou não. Se você não está fazendo isso, faça que o pessoal vai começar a seguir você, né? De repente, todo dia, acordar motivado lá, vou dar uma ideia hoje. E de repente trazer uma reflexão, né, para quem está vendo. Mais uma vez quero agradecer a nossa equipe também por estar fazendo parte aí, organizando tudo isso daqui para nós. Muito obrigado, Rogério, Luiz Fernando, e estamos juntos, né, Juliana? Como sempre. Como sempre. É isso aí, que Deus abençoe vocês, muito obrigado. Obrigada. Obrigado por esse bate-papo. E ó, segue o Solopes lá, dá um like, tá bom? É o 6º episódio. Próximo nós iremos falar sobre qualidade de produto. Esse daí vai ser muito importante, que nós vamos trazer aqui o Luiz Carlos e também o Francisquino, nossos líderes aqui da produção, da qualidade, onde eles se desempenham todos os dias para trazer o melhor produto para você. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, Kleber, mais uma vez. Obrigado, Juliana. Obrigada também, Anselmo. Obrigada. Valeu, obrigado.